Seja bem-vindo ao canal da Paz. Mais uma vez estamos juntos para compartilhar a palavra de Deus. Ela já está aberta, a verdadeira Constituição. Hoje, quinta-feira, a semana corre. Davi, eu gosto de compartilhar aqui as mensagens de Davi e fazer a reflexão sobre da sua vida, daquilo que ele experimentou, das suas experiências com Deus, com a vida. Ele que foi um pastorzinho de ovelhas, depois se tornou um grande homem, um célebre homem, não é? Que reinou em Israel por 40 anos. Então, às vezes ele escreve como se ele estivesse falando e às vezes ele escreve como se Deus estivesse falando para ele. Então, por exemplo, no verso 7 do capítulo 32, ele diz assim, ele falando: Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Aqui Davi está falando. No verso seguinte, que é o verso 8, agora ele fala como se Deus estivesse falando. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob minhas vistas te darei conselho. E no verso 9, Deus continua falando com Davi, e como se Davi também estivesse dando um conselho para alguém. Veja que interessante: não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. E é verdade, a mula e o cavalo, principalmente o cavalo chucro e a mula já por natureza ela é chucra, não é difícil de guiar, ela é dura, por isso que a gente até usa essas expressões assim, né? Diz assim, você parece uma mula de teimosa, né? Ou de teimoso. E muitos chamam aqueles que erram, que fazem coisas atrapalhadas e etc., de burro, né? Você é um burro, sabe por quê? Porque o burro, ele não atravessa aqueles pontilhões são vazados, né? Os pontilhões que têm caibros atravessados, né, madeira, e tem fresta. O cavalo ele pisa certinho e atravessa, o burro ele não consegue, é interessante. Então ele chega ali e ele fica negaciando e não passa. É muito difícil um burro passar no mata-burro, até aquilo é chamado de mata-burro, né? Olha que interessante. Mas onde está a reflexão que eu queria fazer com você nesta manhã? Primeiro, a primeira questão, a primeira reflexão é sobre o esconderijo, né? Tu és o meu esconderijo, Davi diz. Por que Davi diz tu és o meu esconderijo? Porque no esconderijo, para onde nós escolhemos nos esconder, ali nós entendemos que é o lugar seguro. O esconderijo é um lugar seguro, onde ninguém sabe onde você está, onde ninguém pode te alcançar, e enfim, você está ali. Davi tinha esta visão, esta imagem, ele fazia essa leitura da vida. O Senhor é o meu esconderijo, o Senhor é a minha rocha, né? O Senhor é a minha salvação, e tu me preservas da tribulação. Claro, quem não tem tribulação? Você e eu temos tribulações. E quando ele diz assim, o Senhor me preserva das tribulações, é porque Davi confiava em Deus, mesmo que ele passasse por tribulações, ou mesmo que ele passasse pelo vale da sombra da morte, como ele diz no Salmo 23, ele sabia que Jesus estava com ele. E nós precisamos ter este sentimento, nós precisamos ter esta percepção. O senso da presença de Jesus em nossa vida, ele é realizado, ele é concretizado pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é Espírito, e ele pode atuar em nosso sistema, em nossos neurônios, em nosso cérebro, em nosso sistema emocional, não é? Para que nós tenhamos esta segurança e a gente tenha a presença de Jesus conosco nos momentos difíceis. Consegue entender isso? Muito bem, e então ele diz mais ainda: Tu me cerca de alegres cantos de livramento. Muitas vezes Davi foi protegido, muitas vezes Deus ganhou a batalha para Davi, ele lutava, mas Deus estava diante dele, Deus estava com ele.
E ele sentia isso, ele sabia disso, e por isso ele tinha autoridade para dizer assim: tu me cerca de alegres cantos de livramento. E ele dizia assim também porque ele tinha, né, o dom da música, ele tinha. E ele sabia o que era uma música, como a música traz, né, a melodia, o louvor traz para nós alegria, traz para nós paz. Ainda Davi diz assim, agora como se Deus estivesse dizendo para ele, né? Ele estava dizendo para Deus: tu és o meu esconderijo. Agora Deus diz para ele: eu te instruirei, ou instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deve seguir. Nada melhor do que nós termos a certeza para onde vamos, né? O caminho que nós queremos seguir. Se nós definirmos o nosso destino, se nós definirmos aonde queremos chegar, Deus vai mostrar para nós, como no GPS, o caminho por aqui, por ali, agora à direita, agora à esquerda, agora segue reto, o caminho que devemos seguir. Como é bom quando seguimos o GPS, né? Uma tranquilidade, esse tal de GPS. Então, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei, te darei consolo. E o verso 9 termina, né? Não sejais como o cavalo ou a mula. É uma verdade. Sabe o que Deus quer dizer? Embora a expressão seja forte, né? Deus não está chamando você de cavalo ou de mula. Ele está dizendo assim: não seja no sentido de escolher, de decidir, de estabelecer os seus projetos, os seus planos como os cavalos e as mulas, que eles obedecem apenas pelo cabresto. Não é? Eles obedecem apenas, são dominados pelo dono, por aquele que o guia, pelo cabresto. De outra maneira ele não sabe. Então Deus está dizendo assim: não seja como a mula ou como o cavalo, que só é guiado pelo cabresto. Não, Deus nos deu livre-arbítrio, Deus nos deu liberdade de pensamento, de crença, de escolha. E o livre-arbítrio é um dom. O livre-arbítrio é um dom celestial. E o Espírito Santo nos ajuda a escolher e nos instrui o caminho que devemos andar, as decisões que devemos tomar, os negócios que devemos fazer, como fazer, por que fazer, obedecer os seus mandamentos, e Deus o abençoará. E dentre eles está a guarda do sábado. Quando nós obedecemos a Deus e aguardamos os seus mandamentos, nós somos abençoados espiritualmente e também, se Deus quiser, materialmente. Deus não vai impedir de você ganhar, se você estiver bem equilibrado, com a sua mente no lugar. Os que tiveram já depressão sabem bem o que eu estou falando, ter uma mente lúcida. Quando você está depressivo, você não consegue raciocinar, você não consegue tomar decisões, você não consegue saber o rumo que vai tomar. Mas quando você está lúcido, que o Espírito Santo está na sua vida, você está perfeitamente em harmonia com os princípios de Deus, a sua saúde, o seu bem-estar, a sua dieta, você tem lucidez, clareza de pensamentos e do que você vai fazer. Então você vai fazer, claro, a coisa certa, orientada por Deus. Não seja como os cavalos e as mulas que são guiadas pelo cabresto. Jesus quer guiar você e deixar você escolher o que é melhor, seguindo os seus conselhos e a sua instrução. Quinta-feira, bora de quinta-feira? Vamos orar? Feche os seus olhos e baixe a sua cabeça, a sua fronte, se puder. Senhor, meu Deus, obrigado porque o Senhor é o nosso esconderijo, porque o Senhor é o nosso instrutor, o nosso GPS. A Tua palavra nos guia e nos mostra o caminho do bem, da verdade, da justiça, do amor, da esperança e da salvação. Só por estas razões já vale a pena te servir e crer no Senhor. O Senhor nos deu a salvação em Jesus Cristo pelo sangue maravilhoso dele derramado na cruz do Calvário. Assim oramos e entregamos a nossa vida em Tuas mãos pelo poder de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo, agradecidos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.